Neste momento, eu trago uma breve reflexão. Neste momento, eu trago uma breve reflexão bíblica. Nada do que melhor ouvir as palavras de Deus, porque as palavras de Deus produzem vida. As palavras de Deus iluminam. As palavras de Deus, ela é alimento para a alma do ser humano. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é preciosa. Afinal de contas, ela é digna de toda aceitação. Neste momento, eu quero basear esta breve reflexão em uma expressão dos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de uma tempestade que se levantou, quando Jesus se encontrava com ele no barco. Esta passagem está registrada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e São Lucas, mas eu quero usar a expressão que se encontra no evangelho que foi narrado por São Marcos, no capítulo 4, versículo 41, quando Jesus mandou que aquela tempestade, aquele vento, calasse e aquietasse. E o vento e o mar se aquietou. E aconteceu que houve grande temor entre os apóstolos de Jesus que se encontravam no barco com ele, a ponto dele dizer no versículo 41, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Já Mateus disse, quem é este homem? São Lucas também diz, quem é este homem? São Marcos diz, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os apóstolos nunca viram coisas parecidas, igual a essas que aconteceu em sua vida. De alguém falar aos ventos e o mar e eles lhe obedecerem. Quem realmente foi, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra? A Bíblia, eu quero, dentro do livro de João, nós vemos no primeiro capítulo do apóstolo São João, capítulo 1, ele nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ou seja, João o Batista, o batizador. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, se referindo a Jesus, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo,
e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aí está. Quem é este homem? Se referindo à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo João foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus em dizer que este homem era o próprio Deus. E que todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito se fez. Aí está esse mistério sendo revelado. Que Jesus era o próprio Deus. Nós sabemos, segundo a Bíblia, aos Filipenses capítulo 2, versículos 5 e diante, se referindo à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi revelado também o apóstolo São Paulo, da seguinte expressão: tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou seja, despojou-se das suas roupagens celestial, da sua glória, e veio a este mundo, fazendo semelhante ao ser humano, assumindo uma forma corpórea, visível, para realizar um propósito de Deus, que foi a salvação. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus não teve por usurpação, mas aniquilou-se, despojou-se, fazendo semelhante aos homens. E este foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo qual Deus o exaltou, e foi dado a ele o nome que está acima de todos os nomes, que se nomeia tanto no céu, na terra e debaixo da terra. Que todo joelho um dia irá se prostrar diante dele, diante do Filho de Deus. Porque ele obedeceu esse projeto de Deus de vir a este mundo, dar sua vida para salvar a humanidade. E na sua última oração ali no Getsemane, quando ele estava com os seus apóstolos, os mais chegados, Pedro, João e Tiago, ele orava ao Pai usando as seguintes expressões: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas se não for, seja feita a tua vontade. Então Jesus veio a este mundo sendo o próprio Deus, assumindo 100% a natureza humana, sem a natureza pecaminosa. Ele assumiu a natureza humana, ou seja, fazendo semelhante aos homens, quando ele se limitou-se à carne e o sangue. Teve um corpo palpável, um corpo sujeito às leis naturais. Ele comia, bebia, teve sede, teve fome, teve angústia. Nesse sentido, ele foi semelhante aos homens. No entanto, ele era 100% Deus, 100% homem, com respeito às limitações. No entanto, a sua santidade era perfeita, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. O profeta Isaías já tinha profetizado com respeito a ele, 700 anos mais ou menos, 7:14, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido será Deus conosco. Aí está o mistério, o sinal, uma virgem. E no decorrer da história nós vemos que Maria estava comprometida com José, e um anjo realmente trouxe a mensagem
que Jesus viria ao mundo através dela. E como todos nós sabemos, Jesus não foi gerado pelo um ato sexual, né? Entre um relacionamento de um homem com uma mulher. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então se cumpriu a profecia do profeta Isaías: a virgem que não conheceu nenhum homem. Aí estava o sinal: a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Por que Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo? Jesus não poderia ser gerado como todos os outros seres humanos vieram e vêm ao mundo. Por quê? Porque todos são pecadores. Todos já nascem com a natureza pecaminosa. Então Jesus tinha que vir a este mundo sem a natureza pecaminosa. Por isso que está o mistério: a virgem iria conceber, e foi gerado por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Tinha que ser alguém perfeito, né? Em seu caráter, em sua personalidade. Assim como Deus criara Adão e Eva, a sua imagem e a sua semelhança, criou Deus. Eles eram perfeitos até o dia em que eles pecaram. Então Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Foi gerado sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. Se alguém perguntar como é Deus, era só olhar para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em certa ocasião, Filipe perguntou: mostra-nos o Pai e basta. Jesus respondeu para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não tendes visto o Pai? Quem a mim me vê, vê o Pai, por menos pelas obras que eu faço. Então, nenhum homem houve na história igual a Jesus. Em palavras, em ações e obra, ele foi poderoso. Ele mostrou isto diante os problemas, as dificuldades que surgia diante as pessoas. Então João diz que ele é o próprio Deus e todas as coisas foram criadas por ele, e nada do que foi feito se não foi por ele. A ponto do próprio apóstolo João, no capítulo 14 do versículo 1, ele dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade. Aí está a prova de que Jesus era Deus, está através de tudo aquilo que ele fez, e vimos a sua glória. Tudo que ele fazia era glorioso, né? Cheio de graça e de verdade. Não houve mentira na boca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palavras dele eram cheias de graça. As palavras dele produziam vida. As palavras dele encorajavam. As palavras dele iluminava. Aonde ele estava, as multidões gostavam de estar diante dele para ouvir as suas palavras. Então, quem é este? João, ele menciona alguns fatos que foram
realizado, que foram feitos através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 1 nós já vemos uma revelação de que Ele é o próprio Deus e que todas as coisas foram criadas por Ele. Então Jesus iniciou, segundo o apóstolo João, o seu milagre, primeiro milagre, em Caná da Galileia, quando Jesus foi convidado a um casamento. Ele foi, sua mãe também estava presente e faltou vinho. Faltou vinho. Vinho é símbolo de alegria, né? Um casamento, uma festa, né, que não tivesse vinho não tinha sentido. Então acabou o vinho em um casamento. E Maria, conhecendo quem era Jesus pelas profecias, por aquilo que o anjo lhe tinha lhe falado, ela se dirigiu a Jesus e disse: eles não têm vinho. E Jesus se dirigiu-se para Maria, sua mãe, delicadamente, amorosamente: mulher, ou senhora, que vale dizer, que tem a ver isso comigo ou contigo, né? Exemplificando assim, né? Ainda não é chegado a minha hora. Então tenha um tempo em que Jesus iria iniciar o seu ministério. Ele sabia e o momento chegou. Jesus mandou que enchesse as talhas d'águas e ele transformou aquelas águas em vinho, em um casamento. Como eu dissera, vinho é símbolo de alegria. Aí nós vimos que esses noivos, ele souberam aproveitar esta oportunidade de ter convidado Maria, consequentemente Jesus também, e Jesus resolveu esse problema que aconteceu. Nós sabemos que o casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem estabeleceu o casamento. E um casamento sem a presença de Deus, ele não tem sentido. Porque Jesus proporciona alegria. Jesus, ele pode realmente resolver certos problemas ou os problemas que irão surgir. Então, que Jesus seja ou esteja também, né, nas famílias como um personagem, né, importante em uma família. Porque uma família que não tem Deus, está faltando tudo. Porque Jesus e Deus deve ser a razão da nossa alegria, nosso prazer, da nossa felicidade, né? Pode faltar tudo, mas não faltando Jesus, não falta nada, porque Ele sempre vai providenciar do nada, porque Ele é o mesmo que realiza milagre ainda. Talvez você esteja passando neste momento, a sua família, né, o seu casamento, esteja faltando alegria, esteja faltando paz, esteja faltando harmonia, né, em seu lar. Eu pergunto: Jesus está presente em seu lar? Você tem convidado Jesus para estar 24 horas em seu lar, em fazer parte da sua caminhada, da sua história? Será que tudo que está acontecendo é porque Jesus não tem sido convidado?
Será que ele não tem sido prioridade? Tem deixado ele em último lugar? Que tal não refletir neste momento? Se lembrar de que Jesus é a razão, é o motivo da nossa alegria. Como aconteceu uma grande tempestade, surgiu em alto mar, Jesus estava presente, mas os apóstolos tentaram resolver aquele problema, aquela tempestade, usando as suas experiências, as suas técnicas. Era homem experimentado, em alto mar, mas esse problema fugiu, certo, dele. Eles não conseguiram resolver. Se lembraram de que Jesus estava com ele. Pode acontecer de alguém se esquecer de que Jesus é o único que pode solucionar certos problemas. Só Jesus é quem pode mudar a história. Só Jesus é quem pode dar aquela palavra. Só Jesus tem aquela palavra que você está precisando. Talvez neste momento você esteja precisando de paz. Jesus, ele é o príncipe da paz. Natal se aproxima. Vamos aproveitar também nesse momento. Foram nomes que foram dados ao recém-nascido, a Jesus. Quando o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9, ele profetizou que um menino nos nasceu. 700 anos. Eles estavam profetizando o presente. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será Maravilhoso, aquele que opera maravilha. Conselheiro, aquele que iria dar conselho. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. São nomes que são dados, que foram profetizados com respeito à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele tem esses nomes, nesses títulos que correspondem o que Ele é e é capaz de fazer. Então Ele é o príncipe da paz. Em meio às turbulências, em meio aos contratempos, Ele é o único que pode proporcionar paz em um coração perturbado, desesperado. Quando Ele chega para resolver qualquer problema, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então faltou vinho, Jesus resolveu aquele problema, trazendo a alegria para aquele casal e para todos aqueles que foram convidados. Talvez está faltando Jesus como alegria para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Não deixe Jesus de fora. Chame Ele para entrar, fazer parte da sua história, para ser o personagem mais importante na sua história. Então, Evangelho de São João, nós vemos esse primeiro milagre. Jesus foi convidado a um casamento e ele transformou água em vinho. Nós vimos também o Evangelho de João, outro episódio de um líder religioso. Ele era príncipe dos judeus,
né? E ele conhecia a lei de Deus. Ouviu Jesus falar. E as palavras de Jesus foram tocantes, penetrantes, porque eram palavras diferentes. Não eram palavras como os líderes religiosos da sua época, palavras que só atingia o intelecto, no entanto, não atingia a alma, não produzia vida. As palavras de Jesus produzia vida, produzia efeito, porque as palavras que saíam da boca do Senhor Jesus Cristo, ela não voltaria vazia, ela ia com um propósito, com uma finalidade, era para atingir a alma, o espírito do homem, era para resolver o problema. Realmente Jesus sempre teve as palavras certas, no momento certo. Ninguém quem o procurou saiu decepcionado com ele. Ele sempre tinha a solução para qualquer problema, porque afinal de contas, ele foi o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles há. Nada não foi feito sem ele. Por isso, o domínio do universo está nas mãos dele. O domínio da vida das pessoas está na mão dele. Ele é o único que é absoluto, né? Tem poder absoluto. É o único que está acima de todos e de tudo. Nada está fora, nada do que acontece no globo Terra, no mundo, está fora do seu controle. Há coisas que estão acontecendo por permissão dele, no entanto, está dentro do seu controle. E tem coisas que acontecem quando ele quer que aconteça. Ele é quem muda os tempos, os anos e as estações. Ele que restabelece reinos, ele que exalta, ele também abate, humilha. Então todas as pessoas que iam a ele, Jesus tinha sempre a palavra certa. Então, em São João capítulo 3, nós vemos Nicodemo, né? Era um mestre em Israel. E ele foi de noite ter com Jesus com respeito à mensagem de Jesus. Que a mensagem de Jesus tocou em seu coração. E ele elogiou, foi logo elogiando Jesus, usando a seguinte expressão, que a Bíblia diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazem se Deus não for com ele. Então Nicodemo estava consciente e ciente que os milagres que Jesus realizava é uma prova de que Deus estava com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja, ele elogiou Jesus pelos milagres que Jesus vinha realizando. Mas o propósito, a finalidade de Jesus vir a este mundo foi salvar o homem, foi trazer a mensagem do reino de Deus. Os milagres, sim, eram realizados por ele, mas ele primeiro pregava, proclamava
as boas novas de salvação, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos. Então, Jesus foi o grande evangelista. Jesus começou a evangelizar o mestre de Israel. Evangelismo pessoal. Jesus foi direto no assunto. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É uma dimensão espiritual. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemo não entendia ainda, né, o que era o novo nascimento. Era uma nova mensagem. Era a mensagem do reino de Deus. Então, todos aqueles para entrar no reino de Deus têm que passar pelo processo do novo nascimento. É uma metamorfose espiritual, é uma mudança radical que é provocada na vida daqueles que têm um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua vida é transformada e aqueles que passam a entrar no reino de Deus é nova criatura. As coisas velhas devem passar, tem que passar, e todas as coisas se fazem novas pela presença do novo morador que passou a habitar na vida dessa nova pessoa. Então Jesus começa o evangelismo pessoal com Nicodemo, no versículo 5. Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Dois elementos aqui. A água, um elemento, e do Espírito se referindo a uma pessoa, ao Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele se utiliza da palavra de Deus aqui como água. Em São João capítulo 15, Jesus disse para os seus apóstolos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Né? Jesus também disse em São João capítulo 17 e versículo 17, capítulo 17 e versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nascer da água do Espírito, o Espírito Santo de Deus se utiliza-se da palavra de Deus, para convencer este homem do seu estado pecaminoso. Então, quando Jesus está dialogando, evangelizando Nicodemo aqui, Jesus, que foi ungido também pelo poder do Espírito Santo de Deus, Jesus está transmitindo a mensagem do reino de Deus. A sua primeira mensagem aqui, evangelística, o novo nascimento. Aí no versículo 6, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o que é nascido da carne é um ser humano, é um ser natural, mas aquele que é nascido do Espírito Santo passa a ser um ser espiritual, um ser espiritual. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, nós sentimos o vento, mas não sabemos de onde ele vem
nem para onde ele vai. Nós não podemos negar a existência do vento. É só olhar para uma árvore que nós vemos as folhas balançar, sinal de que algo está batendo naquela folha. É o vento. Assim também nós não vemos o Espírito Santo de Deus, ele é Espírito, mas é um ser real. Então ele provoca o novo nascimento. Então isso acontece, uma mudança. Quando acontece esta mudança no ser humano, é porque foi provocada pelo Espírito Santo de Deus, que deu vida a este homem que se encontra morto espiritualmente falando. Então o versículo 9, Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Ainda estava em dúvida. É aquilo que a Bíblia diz. O homem natural não entende, não compreende a linguagem do Espírito Santo de Deus, porque ela se discerne espiritualmente falando. Então Nicodemo jamais poderia entender essa linguagem espiritual. Alguém tem que lhe explicar, e Jesus estava explicando a ele. E no versículo 10 Jesus diz: Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Jesus até ironizou: tu és mestre em Israel, conhece a lei de Deus, interpreta a lei de Deus? Na verdade te digo que aí nós vemos Jesus já se referindo aí como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Jesus se identificando com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas um mistério profundo para confundir mais ainda a mente do mestre Nicodemo. E não aceitai o nosso testemunho. Jesus falando nós, ali só estava Jesus. Como é que Nicodemo ia entender? Ele perguntou: tu diz nós? Como nós? Mas ele não perguntou, porque aqui estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se vos falei de coisas terrenas e não creste, como crerei se vos falar das celestiais? A Jesus agora começa a apontar: isso deve ser o tema do verdadeiro pregador da palavra de Deus. Hoje nós estamos assistindo um evangelho distorcido, falsos evangelhos, evangelho de prosperidade, de curas. Esse não é o verdadeiro evangelho. Evangelho dos judaizantes. Esse não é o verdadeiro evangelho, que coloca os milagres na frente, né? Não, o verdadeiro evangelho, ele coloca primeiro a mensagem do reino de Deus, a mensagem de salvação. Os sinais acompanharão aos que crerem, mas a mensagem do reino de Deus deve ser primeiro a proclamação das boas novas, o novo nascimento. É mostrar Jesus como o único e exclusivo Salvador. Então Jesus é o maior exemplo de um evangelista, né? Ele deu o maior exemplo. Então, no versículo 13 do capítulo 3, Jesus diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. É para complicar mais ainda, Nicodemo. Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu. Está dizendo: eu sou de cima, eu vim lá de cima. Aí Jesus começa agora a levar Nicodemo para o propósito da sua vinda a este mundo. E como Moisés, no versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí vemos o que é Evangelho. Evangelho é a proclamação das boas novas, da salvação. É levar o homem para a cruz. Então Jesus levou Nicodemos para a cruz. Sim, porque existia ali uma simbologia que quando Deus tirou o povo do Egito, Deus mandou serpente ardente, porque o povo começou a murmurar no deserto, e a serpente começou a morder os israelitas, e eles passaram a morrer. Então Deus chegou para Moisés e disse: faz uma serpente de metal, né? E coloque em uma haste, e todos aqueles que foram mordidos pela serpente, olhando para ela, eles irão ser sarados. Então isso aconteceu. Todos os que olhavam para aquela serpente ali eram sarados. Aí Jesus leva Nicodemo para este fato que ocorreu entre os judeus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava mostrando que tipo de morte Jesus iria morrer. Ia ser levantado em um madeiro, ia ser crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos que o sacrifício, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi para salvar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí nós vemos o versículo chave da Bíblia, o texto áureo da Bíblia, São João 3,16, Jesus falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E vemos que a salvação só está exclusivamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem não crê, quem não aceita Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz que ele já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 2000 anos faz que Jesus falou estas palavras: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Eles escolheram seguir os seus caminhos, as suas obras, ter prazer no pecado do que aceitar a verdade. Então, antecipadamente, Jesus já diz o motivo pelo qual o homem está condenado. Ele não veio condenar. O homem está condenado exclusivamente porque abandonam, não querem vir para a verdadeira luz, que é Jesus, como está registrado no próprio Evangelho de João 8:12.
falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O versículo 20 do capítulo 3 de São João nos diz: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui está esta grande mensagem evangelística que foi pregada por Jesus a um líder religioso. Aqui está um evangelismo pessoal. Jesus evangelizando um líder religioso que procurou ele de noite. Por quê? Procurou Jesus de noite. Talvez por causa da sua posição, ele iria ser criticado, porque muitos não valorizavam, muitos líderes religiosos não valorizavam a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando outros líderes assim ouviam a eles, e estava consciente que Jesus era, e outros líderes diziam: tu também quer ser discípulo dele? Então muitos reconheciam que estava ali alguém diferente. Quem é este homem? Este homem é Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Veio como a luz do mundo para iluminar o que se encontra em trevas. Então as palavras de Deus é como um farol que ilumina a mente, o coração do ser humano. Neste momento eu estou falando, pregando, as palavras de Deus, principalmente as palavras de Jesus, o Filho de Deus, palavras que saíram da sua própria boca, mostrando o propósito, a finalidade dele ter vindo a este mundo. Foi para transformar, regenerar o homem, trazer uma nova vida, trazer um novo nascimento em sua vida. Então, no Evangelho de São João, nós vemos vários fatos, milagres que Jesus realizou, mostrando que ele era diferente. No capítulo 4, nós vemos a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher gentia, e os gentios não se comunicavam com os judeus. Mais ou menos era meio-dia. Os apóstolos de Jesus foram comprar comida, segundo o texto, no capítulo 4, nós vemos isso aí. E Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana. Ele foi ao poço de Jacó, E lá, quando ele estava no poço de Jacó, uma mulher se encontrava lá, e ele usou a seguinte expressão, que nos diz, vou ler o texto para ficar bem claro. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ou seja, Jesus não batizava ninguém nas águas. Quem batizava era João Batista. O batismo de João Batista era o batismo diferente do batismo de Jesus.
O batismo de João Batista é para o arrependimento, convocando o povo a preparar os seus corações, porque Jesus viria, ele foi o precursor, veio preparar os corações. Então ele batizava nas águas, preparando aquelas pessoas que acreditavam em sua mensagem de que o Salvador viria, se submeteu ao seu batismo nas águas. Então João Batista batizava os seus discípulos, Jesus não batizava. Então o batismo de João Batista é para o arrependimento. Posteriormente, Jesus deu ordem aos seus apóstolos que o batizassem, um novo batismo, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já o batismo de Jesus já era para aquelas pessoas que se convertiam, que aceitavam ele como Salvador. Então era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João Batista era diferente, era para o arrependimento. O batismo de Jesus é para os arrependidos, aqueles que o aceitavam. Então diz o texto, deixou a Judéia, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seus filhos José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é, veja, já diz, se tu conheceres o dom de Deus, o presente de Deus, se referindo a ele mesmo, é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui vemos Jesus evangelizando agora uma mulher. No capítulo 3, ele evangeliza um líder religioso, um judeu. Agora ele está evangelizando uma gentia, uma samaritana. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Ela não entendeu a linguagem espiritual. Ela pensava que a água que Jesus estava falando, que se bebesse era água viva, era aquela água natural ali. Jesus não tinha por que tirar. Jesus veio ali esperando alguém realmente que tirasse daquela água para beber. Então disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a salvação sendo apresentada aqui como água que descedenta, que mata a sede espiritual. Nicodemos lhe falou sobre o novo nascimento, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Aqui Jesus mostra novamente a água viva que iria descedentar a sede daquela mulher, queria fazer uma fonte nela que jorrar para a eternidade. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha a tirá-la. A mulher se convenceu e queria beber dessa água. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem. Não tenho marido, disseste bem. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então Jesus queria que ficasse bem claro ali
quem ele era. Jesus não queria que ficasse dúvida com respeito quem ele era. Então Jesus entrou em um particular de uma mulher. Aí ele se identificou-se como um profeta, profetizou, né? Quem era aquela mulher, o que tinha acontecido com ela. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Já estava consciente de que realmente estava alguém diferente ali. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorará o Pai. Vós adorai o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Jesus seria um judeu. Então a mulher adorava em um monte. Existia o Monte Ebal e o Monte Gerizim, quando Moisés lançou a bênção no Monte Ebal e o Monte Gerizim. Então ele voltava para o Monte Ebal e adorava a Deus, porque lançou as bênçãos ali. E os judeus adoravam em Israel, voltado para Israel, para o templo, que o templo foi construído lá. Mas Jesus veio mostrar àquela mulher que estava se iniciando uma nova atitude, um novo modo das pessoas, dos verdadeiros adoradores, adorar a Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adoram. Deus é espírito, ou seja, Deus não está limitado ao tempo e ao espaço, né? Ele não é visto, mas ele é espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, naquele momento em diante, os verdadeiros adoradores iriam adorar a Deus em espírito, e não voltado para Gerizim, não voltado para Jerusalém, né? Qualquer posição em que ele estivesse, porque Deus não está, repito aqui, deixar bem claro aqui, o verdadeiro Deus, que é espírito, ele está entronizado nos mais altos céus, e 24 horas os anjos, os querubins, os serafins reconhecem essa sua soberania e adoram a ele, porque ele existe. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Estamos vivendo em pleno século 21, onde a palavra de Deus tem sido pregada, né? E existe ainda muitos falsos líderes religiosos, que os maiores opositores, repito sempre nas mensagens que eu falo, que os maiores opositores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eram os falsos líderes da religião da época. Eles conheciam a lei de Deus, a palavra de Deus, e eles dificultavam o povo de ir a Deus, de adorar o verdadeiro Deus, a ponto de substituir a palavra de Deus por as suas tradições, pelos seus dogmas, não tendo respaldo bíblico. E por trás disto, não resta dúvida, está Satanás, que tenta realmente afastar o homem e dificultar o homem de ir à presença de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. O que passar disso aí é falso evangelho, é heresia, são tradições, são dogmas. O apóstolo São Paulo chega a dizer: se um anjo do céu vier e anunciar outro evangelho além daquele que já foi falado, anunciado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse anjo é um maldito. E alguém ousa acrescentar à Bíblia
a palavra de Deus, dando mérito a outro ser humano mortal para ser mediador entre Deus e os homens, criando regras, dogmas, ensinando o povo que isto é certo. Jesus chamou esse tipo de líderes religiosos de hipócritas, sepulcros caiados, bonitos por fora, falando eloquentemente, fluentemente, mas no entanto estão distorcendo a palavra de Deus. São cegos, querendo conduzir outros cegos para o inferno. Haverá maior rigor para vocês que conheceram, que conhecem a palavra de Deus e dificultam. Vocês nem entram. É o que Jesus disse para os líderes, os falsos líderes religiosos da sua época, que eles nem entravam no reino de Deus e dificultavam aqueles que queriam entrar no reino de Deus. O juízo para vocês serão pior do que aqueles que não conheciam a palavra de Deus. E vocês conhecem a palavra de Deus. Ser religioso não quer dizer ser cristão. Cristãos são seguidores de Cristo. Cristãos são aqueles que reconhecem que Jesus é o único, exclusivo Salvador. Cristãos são aqueles que reconhecem que quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Cristãos verdadeiros são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, conforme falou Jesus. Cristão verdadeiro são aqueles que não têm outros mediadores entre Deus e os homens, a não ser a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de falar mais a respeito de Jesus, mas irei parar por aqui. Apenas essa breve reflexão bíblica. Quem é Jesus? Jesus, ele é o Criador dos céus, da terra e do mar. É o Deus que se fez homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus através do novo nascimento que é realizado, que é provocado pelo poder da palavra de Deus quando é aceita nos corações do ser humano. Então o Espírito Santo de Deus, que é o agente, ele se utiliza do elemento que é a palavra de Deus. O Espírito é o agente que convence este homem da sua necessidade espiritual, da sua salvação espiritual, que para entrar no reino de Deus, como Deus disse, como Jesus disse a Nicodemo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Concluo dizendo que não há salvação fora de Jesus Cristo, porque foi ele quem morreu na cruz do Calvário, oferecendo um único e exclusivo sacrifício, e está entronizado lá no céu como o único mediador entre Deus e os homens.